Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo de volta aí ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aí no canal, tá? Já considera aí deixar o seu like, você sabe que o conteúdo desse canal é um conteúdo de qualidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor a você, considera também se inscrever e deixar o seu like, aí beleza? Então, no vídeo de hoje, eu quero mais uma vez abrir para vocês minha carteira de investimento, como eu tenho feito aqui todos os meses. Todo mês eu abro para vocês a carteira de investimento, mostro como tá a evolução, se teve ganhos, né, se teve perdas. E hoje eu quero fazer a mesma coisa com vocês aí. E eu faço isso todos os meses para de alguma forma, né, incentivar vocês a continuar investindo, para vocês verem que vale a pena, né, a gente ter aquela frequência de todo mês. A frequência e o compromisso de todos os meses continuar fazendo os nossos aportes, e isso ao longo do tempo vai fazer uma grande diferença na nossa vida e no nosso patrimônio. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Por isso eu tento sempre, todos os meses, abrir essa carteira, mostrar como ela está, como está a evolução, o que eu tenho recebido, né, de dividendo, alguns investimentos que eu tenho feito, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então eu vou aproveitar nesse momento também, vou mostrar para vocês como está a carteira de investimento, e também já vou explicar um pouco também sobre o aplicativo que eu uso para gerenciar esses investimentos, né? Eu sempre comento com vocês aqui que eu uso o aplicativo Kinvo, que dá para a gente gerenciar todos os nossos investimentos, independente de qual banco você esteja investindo, se for um, ou dois, ou três, ou quatro, independente da quantidade, você consegue gerenciar tudo isso num só lugar. Então facilita, né, para a gente não ter que estar abrindo tantos aplicativos, né? Às vezes abre do banco A, banco B, banco C, às vezes ver como está lá o rendimento ou coisa do tipo. A gente consegue fazer isso num só lugar. Então vamos lá, eu vou abrir para vocês aqui, vou colocar na tela aí para vocês acompanharem. Pronto, abri aqui o aplicativo do Kinvo e vou mostrar para vocês como está a minha carteira de investimento hoje. E lembrando mais uma vez, tá? Eu comecei investindo R$ 200, eu não tinha conhecimento sobre investimento. E ao começar a investir, né, eu não tinha ideia do que realmente, como funcionava exatamente. Tudo que eu queria naquele momento era poder poupar algum dinheiro, guardar algum dinheiro para alguma eventualidade, né? Como eu comentei com vocês, a gente tem o hábito de nunca ter nada guardado, de todo o dinheiro que a gente recebe, a gente gasta. Geralmente a gente recebe, se recebe R$ 1.000, a gente chega no final do mês, a gente gastou os 1.000, às vezes ganha 2 ou 3 ou 4, ou quem sabe até mais, e a maioria das pessoas incorrem nesse mesmo erro, de tudo aquilo que recebe gasta, e tem uns que ainda são piores ainda, né? Que às vezes ganha 3.000 e consegue gastar mais do que isso. E cada vez mais vai virando aquela bola de neve e não consegue, chega um tempo que fica difícil controlar. Então era isso que eu queria naquele momento, eu não queria estar naquela situação de toda vez olhar na conta no final do mês e não ter nada. Embora não tivesse devendo, tivesse pago minhas dívidas, né, do mês, mas eu não sobrava nada. Então eu comecei a investir aqueles R$ 200. E com o passar do tempo eu percebi que aquilo estava me trazendo um retorno. Embora no início eu via uma coisa tão pouco, né? A gente começa investindo R$ 200, aí rendia lá R$ 2, a gente olha assim, parece tão pouco. Mas você começa no próximo mês fazendo mais aporte, mais 200, mais 200, mais 200. Depois as coisas vai melhorando, você consegue aportar 300 ou 400 e assim vai indo. E você percebe que ao longo do tempo aquele montante que era tão pouco, que para muitas pessoas era tão, vamos dizer assim, insignificante, né? Você começa a perceber que aquilo está mudando. Aí você começa a se animar. Aí então você começa a se empolgar com aquilo. Então cada vez mais você quer poupar para poder investir. Cada vez mais você começa a fazer uma autoanálise na sua vida, né? Daquilo que você tem gastado, com que exatamente você tem gastado ou com que eu tenho gastado. E a gente começa a perceber que muitas coisas a gente pode cortar, pode diminuir, muitos gastos desnecessários que a gente faz, e a gente começa a pegar aquele dinheiro que começa a sobrar depois de fazer toda essa análise, né, de educação financeira, a gente percebe que começa a sobrar algum dinheiro. Então a gente começa a investir cada vez mais, e a gente vai criando aquele hábito, até chegar a um certo ponto que você consegue dizer assim, eu vou agora investir R$ 500 por mês, um exemplo. E você começa a fazer aquilo todos os meses. Todo mês, quando chega lá, no meu caso, no dia 20, eu sempre faço isso geralmente. Chega no dia 20, você faz um aporte, no próximo dia 20 outro, no próximo dia 20 outro. Aí de repente você consegue algum dinheiro extra, algum trabalho extra que você fez, coisa do tipo, coisa que você não estava contando naquele seu mês. Aí o que é que a gente pensa em fazer? A gente que já é um investidor, a gente pensa o quê? A primeira coisa que se vem na sua cabeça é pegar aquele dinheiro
e colocar lá, aportar aquele dinheiro, investir aquele valor. Quando a gente tem a mentalidade, vamos dizer, antes disso, de ter essa educação financeira, de ter aquela mente de investidor, a gente pensa, né, ganha algum dinheiro extra de algum trabalho, a gente só pensa em gastar aquele dinheiro, comprar alguma coisa, a gente não vem na nossa mente naquele momento a vontade de investir. Mas quando você começa a ter a mente de investidor, quando você começa a reconhecer mesmo que é necessário a gente poupar dinheiro para o nosso futuro, tudo que a gente ganhar mais daquilo que a gente não estava contando no nosso orçamento, tudo que vem na nossa cabeça, primeiro momento, é investir aquele valor. Então eu vou abrir para vocês aqui como está a minha carteira. Se vocês analisarem aqui, ó, eu vou mostrar como ela está alguns meses, né? Você consegue ver no Kinvo até 3 meses, ele abre aqui, ó. No mês de julho, a minha carteira fechou em R$ 28.064,29. Ela me deu uma rentabilidade de 1,40. No mês anterior, que agora não está mais aqui, como eu estou gravando esse vídeo já no começo de setembro, ele só me mostra 3 meses. No mês anterior, eu tive uma rentabilidade de 3,40, mais ou menos. Nesse mês de julho, 1,40, mas vocês vão perceber que nem tudo são flores. Quando a gente começa a investir, quando a gente começa a arriscar mais, quando a gente começa a perceber que vale a pena a gente fazer diversificação da carteira, em alguns momentos da nossa carteira pode acontecer de naquele mês você ter uma rentabilidade menor, no outro mês ter uma maior, ou em algum mês você nem ter rentabilidade. Mas isso vai acontecendo, mas no futuro, vamos dizer assim, no longo prazo, você vai ter um ganho bem maior. Então, eu, no meu caso, né, não me preocupo muito com isso agora. Esse mês a rentabilidade deu bem pouca, deu menos de 1%. Mas eu sei que em alguns meses depois eu vou conseguir 4%, algum mês vai dar, quem sabe, até 5%, 3%, e assim vai ficar oscilando. Por que vai acontecer isso? Porque hoje eu não invisto só em renda fixa, e é o que eu sempre digo nesse canal, né? Depois que você aprende sobre investimento, que você começa a buscar conhecimento, você precisa investir não só em renda fixa, mas também em renda variável. Você precisa diversificar a sua carteira, né? Porque se um lado está ruim e o outro está bom, você consegue deixar ela no meio termo. Então vocês estão vendo aqui que no mês de julho deu R$ 389,78 de rendimento. 1,44. Agora quando eu passar aqui para o mês de agosto, a minha carteira vai estar com R$ 29.033,98. Isso aqui no mês de agosto. É um resumo, ó. Se você olhar aqui o ganho da carteira, vai estar lá menos R$ 72,87. Ou seja, no mês de agosto, eu não tive ganho nessa carteira. Eu tive uma perda de R$ 72,87. E sabe a que se deve essa perda? A gente está vendo aí que a probabilidade de queda da taxa Selic, ela já caiu um pouco, 0,50. Talvez caia mais um pouco agora, mas a inflação desse mês aí, o IPCA 15, né? Que é a média lá do mês de agosto, né? Que no caso não tinha fechado o mês ainda. Ela deu uma variação um pouco para cima. E isso também puxa alguns investimentos, né? Que tá, vamos dizer assim, valorizando. Às vezes começa a dar uma quedazinha. A gente também teve alguns problemas fora do país que afeta também a nossa economia, né? Que no caso Estados Unidos, China, tem tido alguns problemas, né? Principalmente Estados Unidos, né? A inflação lá não está muito legal, estão tentando controlar. E essas coisas que vão acontecendo em outros lugares, às vezes em outros países, também afetam a nossa economia. Então, em alguns investimentos que a gente vai ver que vai ter algumas quedas, né? No caso da Bolsa mesmo, ela teve alguns dias, vamos dizer, alguns meses atrás, mais ou menos, teve algumas quedas aí, acho que foi 11 seguidas, né? Pouquinha, mas teve. Os fundos imobiliários, alguns fundos também tiveram uma pequena queda também. No Tesouro Direto, o principal, por exemplo, que eu mais uso lá, que é o IPCA mais 2045, ele chegou a taxa de IPCA mais 5,39. Hoje, ele já está IPCA mais 5,70, ou seja, ele deu uma ligeira subida, e quando ele dá essa subida, né, quem tem investimento lá, o valor do título ele começa a cair um pouco, então o ganho que você tem diminui um pouco. Então foi isso que aconteceu na minha carteira esse mês, né? Esse mês de agosto. O de setembro eu nem falo nada porque a gente está no começo do mês, mas o mês de agosto a maior queda assim, na minha carteira de rendimento foi mais relacionado ao Tesouro Direto. Mas é algo que não me preocupa, que eu sei que daqui a alguns dias, né, esse ciclo vai começar a descer de novo, então a rentabilidade vai começar a subir de novo, então faz parte de quem investe em ativos de renda variável também. Então vocês vão ver aqui, o mês de julho eu estou com 29.033,
o rendimento da carteira ficou negativo em 0,22. E agora aqui no mês de setembro, como eu disse, né, hoje ainda é dia 2 de setembro, é o início do mês, mas ela está com a rentabilidade negativa de 0,51, que provavelmente quando eu gravar esse próximo vídeo aqui, esse mês de setembro, essa rentabilidade vai estar bem diferente. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte de quanto tem evoluído a minha carteira, né? Então hoje ela está aqui ó, com 28.885 e como eu comentei com vocês, né, eu tracei um objetivo, né, uma meta para atingir até o final de 2027, é chegar nos 100 mil reais investido, que isso me geraria aí uma média, aí vamos botar aí de R$1.000 todo mês, só de rendimento, né? E esse valor vai estar investido entre fundos imobiliários, vai estar investido também em renda fixa, tesouro direto e outros, talvez ações também, que eu ainda estou estudando sobre ações, para começar também a investir nelas também. Então aqui embaixo, ó, nesse aplicativo, né, já explicando também sobre o aplicativo, né, ele tem aqui a meta da carteira que você pode colocar a sua. Essa função de colocar aqui a meta da carteira no aplicativo Kinvo é só na versão paga, tá? Se você fizer a versão free, você não vai conseguir fazer isso. Algumas funcionalidades do Kinvo na versão free, né, que é a grátis, né, você não vai ter tudo, né, mas dá para fazer muita coisa mesmo assim. Como eu comentei com vocês, eu fiz essa versão paga porque eu sempre estou divulgando vídeo aqui, mostrando para vocês. Então eu tinha essa necessidade de mostrar para vocês tudo que eu faço na minha carteira e como eu tenho monitorado ela. Então para mostrar tudo isso eu precisava dessa versão paga. E tudo que eu peço a vocês como contribuição por isso, por esse investimento que eu fiz nesse aplicativo também, que eu fiz para essa intenção, né? De mostrar para vocês toda a funcionalidade, mostrar minha carteira. Eu só peço a vocês que não se esqueçam aí, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, de se inscrever no canal, tal, que ajuda bastante. O canal tem crescido gradativamente, eu agradeço a vocês por isso, que tem deixado o seu like aí, seu comentário. Então continua aí deixando o seu like, seus comentários, continua compartilhando esse vídeo se você entende que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo está ajudando você, então que ele possa ajudar outras pessoas também. Então para que isso aconteça, você precisa também compartilhar esse vídeo, deixar seu like aí, para que o YouTube cada vez mais divulgue para mais pessoas esse conteúdo. Então agora mostrando um pouco da funcionalidade e ao mesmo tempo mostrando como estão os meus ativos aqui, vou mostrar. Ó. Aqui no Kinvo, quando você abre ele, você tem esse resumo aqui na frente. Se você apertar aqui em ativos, ó, você tem alguns ativos que você vai ter já na sua carteira, né, que você colocou aqui. Então você vai ter, no meu caso aqui eu tenho ó, o HSLG, eu tenho que é um fundo imobiliário, ele vai me mostrar aqui o total de ativos, 5 ativos, vai mostrar o valor que tem lá nesses 5 ativos. Aí tem o JSRE, né, o HSLG é um fundo imobiliário de galpões logísticos, aí eu tenho o JSRE, que são lajes corporativas, eu tenho o MOL 11, que é de shopping, né? E eu tenho o MXRF11, que é um fundo de papel. E eu tenho o VISC11 também, que são shoppings também. Tudo isso está aqui, você consegue ver dentro do Kinvo. Aí você vai descendo e você vai ver renda fixa. Se você tiver alguma renda fixa aqui, ele vai mostrar para você também. No meu caso aqui, eu tenho 3 investimentos de renda pré-fixada, fixa pré-fixada, né? Eu tenho aqui a LCA do Banco Daicoval, que eu fiz na época, era 13,85 a rentabilidade. Eu tenho aqui outra do Banco Daicoval também, que é a mesma rentabilidade. Eu tenho a do Banco Inter, está pagando 12,1, que também é pré-fixado. Você desce mais um pouco, ele vai mostrar rentabilidade em renda fixa. Eu tenho aqui no LCI do Banco Sofisa, que me paga 104,5% do CDI. Eu tenho aqui essas outras aqui, ó, que até eu discriminei aqui só para que a gente conseguisse entender. Esses valores que eu vou recebendo dos meus fundos imobiliários, no momento, o que é que eu estou fazendo com ele? Eu estou reinvestindo ele mais em CDBs, geralmente. Então eu sempre coloco aqui, ó, tem... Só para eu saber e para mostrar para vocês o que são. Aqui tem R$ 43,01. Se vocês olharem aqui, ó, tem aluguéis FIIs, né, que é o que eu recebo todo mês. R$ 43,00. E tem outra aqui que eu investi também, ó, R$ 13,00. Tem outra aqui também que eu investi, que são reinvestimentos do que eu recebo dos fundos imobiliários. Tem mais um aqui de R$ 27,30, aluguéis FIIs, né, que são fundos imobiliários, mais R$ 42,58. Aí eu tenho aqui o Banco Daicoval, esse aqui eu tenho um CDB lá que tem 1.000 e pouquinho também. Aí vem aqui o Tesouro Direto. O Tesouro Direto eu estou hoje lá com 8.319. Se vocês analisarem
O vídeo que eu tinha colocado anteriormente, ele estava bem mais que isso, acho que estava 8.600, 8.700, nessa média aí. Como eu comentei com vocês, ele teve essa baixa devido à volatilidade do mercado internacional, mas é algo totalmente natural, que isso não me preocupo com isso, que eu sei que isso vai mudando ao longo do tempo. Aí se vocês virem aqui, ó, análise, ele vai abrir aqui para nós. Ó, aí você tem distribuição da carteira, você tem evolução da carteira, você tem proventos, você tem aqui rentabilidade, se você quiser ver também, rentabilidade real, que é justamente a rentabilidade real é quando você recebe, estou recebendo um investimento que eu fiz aí, estou recebendo 15% ao ano. Mas quanto é a inflação do ano? Vamos dizer que a inflação deu 5%. Então, seu rendimento real não é 15%, seria 10%. Porque 5% é aquilo que foi perdido pela inflação. Essa seria a rentabilidade real. Se eu clicar aqui em proventos, ó, abrindo aqui para nós, proventos aqui. Aí vocês vão ver aqui, eu vou abrir aqui, ó, vou colocar mês de maio. No mês de maio eu recebi, ó, isso são dos fundos imobiliários, tá? Eu recebi R$ 12,83 dos fundos imobiliários. Aqui tem dizendo de qual foi, JSRE 4,60, MXRF11 2,76, HSLG 2,19, o VISC R$ 3,29. Agora no outro mês de junho, já vai aumentar um pouco, eu recebi R$ 26,50, porque eu fui fazendo mais aporte, comprando mais fundos imobiliários. Então já deu uma diferença aqui, foi R$ 26,50. Então tá os mesmos fundos aqui, com exceção que tem mais um aqui que é o MOL 11. Agora se vocês analisarem mais na frente, julho, eu já recebi R$ 42,30. E todos esses valores que eu vou recebendo, como eu comentei com vocês, eu vou reinvestindo ele em algum lugar. Pode ser, geralmente estou reinvestindo em CDB, mas eu vou reinvestir nesse valor. Aí se vocês olharem aqui no mês de agosto, eu recebi também R$ 42,30. E agora no mês de setembro, que eu ainda não recebi, está só previsto, acho que é dia 15 de setembro a data, está previsto para mim receber R$ 51,10. Então vocês percebem que aos pouquinhos ele vai aumentando. Então a intenção nossa, que é investidor, a minha, a sua, tem que ser sempre essa. Todos os meses a gente conseguir comprar mais fundos imobiliários ou investir em algum ativo, para que cada mês a gente consiga receber um retorno maior. Ou seja, nesse mês de setembro agora, eu já vou receber R$ 51,10. Quem sabe no próximo mês, se eu comprar mais algum fundo imobiliário agora no dia 20, talvez eu receba mais um pouco também. Então essa é a intenção do investidor, é sempre receber um provento, uma rentabilidade maior. Vamos voltar um pouco aqui agora. Então aqui a gente está na parte de rentabilidade e tudo mais. Aí vamos dizer agora que eu queria, como se diz, eu fiz um investimento e eu queria cadastrar ele aqui, ó. Você vai fazer como? Você vem aqui em mais, se você olhar aqui, ó, mais. Você está com a sua carteira lá. Eu vou voltar ela no início aqui na parte do resumo. Vamos abrir aqui, ó. Bom, voltei no início da sua carteira. Vamos dizer que você fez um investimento num CDB. Deixa eu abrir aqui se eu tenho uma carteira alternativa para fazer isso, para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Não, só tenho aquela mesmo por enquanto. Vamos botar aqui, ó, adicionar uma carteira. Vou fazer isso rapidinho. Vou fazer isso rapidinho só para mostrar para vocês. Nome da carteira, vou botar aqui... Vou botar o nome do canal. Ó, François... François Renda Mais. Beleza, confirmar. Esse é o nome da carteira fictícia que eu vou mostrar para vocês só como faz o investimento. Beleza, confirmar. Beleza, ó. Carteira adicionada com sucesso. Beleza, agora vamos lá nessa carteira e eu vou mostrar a vocês fazendo o investimento. Confirmar. Beleza. Aí vamos lá agora. Ó, eu vou vir aqui em minha carteira. Deixa eu abrir aqui. Eu fiz essa carteira só para mostrar para vocês como vocês fazem para adicionar um investimento, né? Como é que adiciona um investimento? Eu fiz um investimento lá no, vamos dizer, no Banco do Bradesco.
Ah, mas eu quero adicionar esse investimento aqui na minha carteira. Eu vou mostrar para vocês manualmente. Então vocês vão ver aqui agora, ó, eu tenho aqui, ó, a minha carteira, tá vendo? Carteira principal. E eu criei essa carteira aqui só para mostrar para vocês. Vou clicar nela aqui agora. François Renda Mais é a minha carteira, tá zerada aqui. Vamos lá. Beleza. Editar carteira. Ou a outra opção aqui, ó, ir para esta carteira. Vamos lá. Vou abrir ela aqui e vou mostrar para vocês aqui fazendo na prática aqui para vocês entenderem. É bem simples. Bem simples mesmo. Você consegue jogar todos os investimentos que você tiver, independente de qual banco seja, em quantos bancos seja, você consegue fazer, ó, monte sua carteira. Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo esse mais aqui em cima? Se você clicar nele, ó, mais, adicionar um novo ativo. Aí você vem aqui, ó, adicionar um novo ativo. Beleza. Aí aqui tem vários ativos, ó, ações, BDR, conta corrente, criptomoeda, debêntures, fundo, você vai indo. Aí você vem procurar aqui. Digamos que você fez um investimento lá de R$1.000, vou dar um exemplo. Ah, eu investi R$1.000 num CDB, beleza. Aí você vem aqui e vai procurar o quê? CDB é o quê? Renda fixa. Aí você vai procurar aqui, ó, renda fixa, aí você tem a pré-fixada e a pós-fixada. Na hora de você fazer essa adição aqui, você tem que prestar atenção nisso, por quê? Se você investir num CDB pré-fixado, que é aquele que você investe é 15% ao ano, e é um valor pré-fixado, então significa dizer que você investiu num CDB pré-fixado. Na hora de adicionar aqui, você vai adicionar num CDB pré-fixado. Aí investir num CDB pós-fixado lá. Eu não entendi muito bem, mas acho que é. Como é que você vai saber se é? Lá está dizendo lá 100% do CDI. Então você já sabe que é pós-fixado. Porque como o CDI ele vai variar, por exemplo, a taxa do CDI hoje, se a Selic é 13,25, o CDI é 13,15. Então, se está dizendo lá que é 100% do CDI, você já entende na hora que ele é um pós-fixado. Porque aquele valor que você recebe é de acordo com o CDI. Se a taxa CDI mudar, subir ou descer, a sua rentabilidade também vai variar. Então, pós-fixado. Então, vamos fazer de conta que era um pós-fixado. E você vem aqui, ó, renda fixa pós-fixada. Pô, clicou nele aqui. Aí tá vendo que ele vai perguntar sua instituição atual. Essa aqui já está aberta aqui para mim algumas, porque é o que eu já tenho. Vamos dizer que você não tivesse nenhuma, você ia colocar o nome aqui na busca. Ah, é Bradesco, é Itaú, é Daicoval, é Banco Inter, é qualquer outro banco que seja. Eu vou fazer fazer de conta aqui que foi no Banco Inter aqui, ó. Eu clico nele, beleza. Aí eu confirmo aqui que é o Banco Inter. Aí ele pergunta aqui, escolher o emissor, né? Porque nem sempre o emissor daquele CDB que você está comprando é o banco ou a corretora. Por exemplo, você pode comprar dentro do Banco Inter, fazer um investimento, comprar um CDB que não seja teoricamente do Banco Inter. Ele não é o emissor daquele título, né? Ele é só a corretora que está intermediando, mas às vezes pode ser do Banco Daicoval, pode ser do Banco ABC e de tantos outros bancos que também vai estar lá dentro lá. Mas eu vou colocar aqui como se fosse do Banco Inter também, o emissor. Aí você clica em avançar. Aí ele pergunta para você, é um CDB, é uma LC, que é uma letra de câmbio, é um LCI, é um LCA, vamos dizer que seja um CDB, que é um certificado de depósito bancário. Aí você clica nele aqui, é um CDB, beleza. Aí você clica o quê? Avançar. Clicou em avançar, ele vai perguntar a data do início. Qual é a data do início, né, que você fez aquela aplicação? Vamos botar que foi... vou colocar aqui, dia 20 de janeiro de 2023, beleza. 20 de janeiro de 2023, nesse exemplo. Aí ele vai perguntar qual foi o valor aplicado. Você vai clicar lá. Ah, eu apliquei R$1.000. Beleza, aplicou R$1.000. Aí aqui ele vai perguntar a data de vencimento daquele CDB. Quando você fizer essa aplicação lá, no banco que você trabalha, né, vai ter lá o vencimento. Às vezes ele é vencimento para 2 anos, para 3. Às vezes você investe lá, 2023 a data que você fez o investimento. Ah, ele vai vencer em 2026, 3 anos. Embora, geralmente, se for um CDB de liquidez diária, você pode tirar qualquer dia. Mas ele vai ter uma data de vencimento que aquele dinheiro vai cair automaticamente na sua conta, mesmo se você não resgatar. Então, vamos dizer aqui que foi dia 20 do 1 também, de 2025. 2 anos depois, beleza? Aí você adicionou aqui. Aí você aqui tem descrição, né? É um opcional isso aqui, você coloca se você quiser. Essa descrição aqui é onde eu coloco naquela... Lembra que eu mostrei para vocês lá, que é aluguéis FIIs, só para vocês entenderem do que se trata aqueles valores, aqueles aportes menores que eu faço. Você poderia colocar aqui, se você quisesse. Você poderia colocar na descrição aqui, ou não, você poderia colocar nada.
Ou se você quisesse também, você poderia colocar alguma descrição que você quisesse lembrar. Ah, porque eu estou guardando juntando esse dinheiro para tal coisa. Aí você poderia colocar aqui, ah, estou juntando esse dinheiro aqui para comprar, vamos dar um exemplo, para comprar um carro. Você pode escrever aqui, o carro, na descrição, beleza. Aí você continua, avançar agora. Aí ele está perguntando a você qual o indexador. Ele é CDI mais taxa, ou seja, porque tem alguns investimentos que ele paga o CDI mais a taxa, né? Por exemplo, se você investir no Tesouro Selic, geralmente é taxa Selic, às vezes mais um ágiozinho de alguma coisa lá, um percentual. Aí você tem que colocar aquela taxa lá. Aí você vem aqui, ó, CDI mais taxa, CDI, que é o que eu comentei com você, Certificado de Depósito Interbancário. Isso é o que você vai, aonde vai estar atrelado aquele seu investimento. Então, no nosso caso aqui do CDB, como ele está atrelado ao CDI, que é o que a gente está fazendo exemplo, a gente vai clicar nele. Se fosse IPCA, você colocaria IPCA ou IGPM. Então, no caso da gente é o CDI, você clica. Aí ele, CDI, beleza, tudo certinho. Agora ele vai dizer escolha e preenche as opções abaixo. Tá vendo que tem aqui, ó, tanto tem por cento do CDI, ou seja, esse investimento que você fez está atrelado ao CDI, beleza, mas ele está pagando a você quantos por cento do CDI? Para que esse aplicativo aqui ele possa gerenciar e fazer mostrar para você quanto está rendendo na real, né? Então ele precisa saber qual o percentual do CDI. Vamos dizer que você esteja fazendo um investimento, se você fizer num banco, tipo o Banco Sofisa, eu vou até dar um exemplo agora, né? O Banco Sofisa, né, ele está pagando 110% do CDI. O Banco Inter agora acho que está pagando 102, o Daicoval está 105. Tem outros bancos que estão pagando menos aí. Eu vou fazer um cálculo para vocês como se fosse o Daicoval. E é como eu digo sempre, né? Se você vai investir no CDB e você sabe que o banco é seguro, é muito mais viável, às vezes, a gente investir no banco, às vezes, que não é nem tão popular como, tipo, os mais conhecidos, mas ele paga uma rentabilidade melhor com a mesma segurança do que investir no banco que está pagando uma rentabilidade melhor só porque você recebe lá, já estou trabalhando com esse banco há mais de 10, 20 anos, mas se você tem outro banco seguro que vai pagar uma rentabilidade melhor a você, por que não investir lá, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer o cálculo do Banco Sofisa, então seria 110% do CDI. Se fosse o caso do Banco Sofisa, aí você vai clicar aqui, ó, avançar. Embora eu fiz isso tudo como se fosse o Banco Inter, mas eu coloquei uma rentabilidade do Banco Sofisa, que se fosse investir agora, eu faria nele. Então tá vendo que ele mostrou aqui, ó, Banco Inter tal, data de início 21/2023, data do vencimento, o indexador que é o CDI, a taxa 110% do CDI, e eu botei a descrição. Aí você vai fazer o que agora aqui? Adicionar. Valor investido 1.000, adicionou. Vamos lá. Está adicionando, depois eu vou mostrar para ó. Adicionado com sucesso. Beleza, você fecha aqui. Aí tá vendo quando você adiciona, o que é que vai aparecer para você lá, geralmente? Se você deixar um tempo lá, ele vai fazer isso sozinho, mas senão você vai ver lá, consolidação da carteira. Você clica aqui, ó. E ele vai mostrar agora aquele valor que você investiu, como ficou a sua carteira. E ele vai dar até um rendimento, né, que durante esse tempo, porque como a gente colocou a data do dia 1 de janeiro, né, já fazem aí, a gente está no mês 9, faz aproximadamente aí 9 meses, de 8 a 9 meses, né? Então, ó, você tinha investido 1.000, né? Se você tivesse com 110% do CDI hoje, você estaria com 1.088. Você teria um ganho real nesse mês aqui, né? Ó, 1,25 você teria recebido. Vamos voltar um pouco. Como ele vai mostrar os 3 meses, você vai conseguir ver isso também, ó. Vamos lá. Junho, os 3 últimos meses. Mas você vai ver que você ia ter, ó, a sua carteira ia ter dado 1,18 no mês de junho, nessa simulação que a gente fez. No mês de julho, ela ia ter rendido 1,18 também. Ó, junho, 1,18. Julho, 1,18 também. E agora, agosto, ela teria rendido 1,25. Hoje você estaria com 1.088,79. Se você clicar aqui em ativo, que é só esse ativo que você tem, ele vai mostrar para você aqui, tá vendo? Você tem renda fixa pós-fixada, um ativo nesse valor aqui, ó. Se você clicar nele aqui, ó. Ó. Ele abriu para você aqui, ó. Ele mostra tudo certinho, ó. 1.088, o valor aplicado foi 1.000, o resultado já está em R$88, uma rentabilidade total de 8,88. Tudo isso você vai conseguir ver aqui. Vou fechar aqui agora.
Deixa eu ver se dá para ver aqui em análise mais alguma coisa para eu mostrar para vocês aqui também. Então você tem aqui a distribuição da carteira, se você abrir ele vai mostrar também, não vou abrir, mas se você clicar ele vai mostrar onde está. No caso, como a gente só tem um ativo aqui, é isso que ele vai mostrar para nós. E vai mostrar as mesmas coisas também, ó. Cobertura FGC, comparador de ativos, né? Pode comparar com outro. Rentabilidade real, rentabilidade, proventos, evolução da carteira e tudo isso que você vai ter nisso. Então é bem simples. Se você quisesse, eu quero adicionar outro ativo, mesma coisa. Clicou aqui em mais. Clicou no mais, você escolhe o ativo lá, adiciona e está feito. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje. Se vocês estão comigo até esse momento, não se esquece mais uma vez de se inscrever no canal, né? De deixar o seu like e de curtir aí, de compartilhar também esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Deixa eu fechar aqui para nós. Então, esse era o vídeo, né? Como eu comentei com vocês. Se inscrevam no canal se vocês gostarem do vídeo, né? Se você não gostou também, não adianta, né? Se inscrever no canal. Não fez sentido para você, então vida que segue, pula, vai para outro vídeo, assiste outro conteúdo que seja do seu interesse. Mas se esse conteúdo agregou algum valor para você, então se inscreva no canal, curta, compartilhe. E mais uma vez eu digo, né? Se você for firme, né? Continuar sempre fazendo seus aportes, mesmo que seja pouco, mas você todo mês continuar, você vai conseguir fazer um patrimônio ao longo do tempo, né? E essa é a nossa intenção. Eu comecei com R$200, não tinha conhecimento nenhum sobre investimento, como eu já contei, mas eu queria guardar algum dinheiro. Então, com o tempo foi passando, a gente vai buscando conhecimento, vai aprendendo, e é isso que eu sempre digo para vocês. Se a gente quiser mudar de vida, se a gente quiser ter vamos dizer assim, viver uma vida melhor, né? Não estar sempre atolado em dívidas, sempre, às vezes, vamos dizer assim, como diz o ditado popular, vendendo o almoço para comprar a janta, a gente precisa ter esse hábito de todo mês, quando cair o nosso salário na nossa conta, a gente pegar parte daquele valor e investir. E eu sempre digo, né? O mínimo que a gente tem que fazer é 10%. Você consegue investir 15%? Beleza. Eu consigo investir 20%? Melhor ainda. Eu consigo investir 50% do que eu ganho e viver tranquilo com os outros 50%. É melhor ainda, né? Não tem nem como palavra para dizer. Queria eu conseguir fazer isso. Pegar 50% daquilo que eu recebo e todo mês investir. Hoje não dá para me fazer isso. Mas talvez para alguns de vocês que estão acompanhando aqui dê para fazer isso. Às vezes a gente, principalmente quem é solteiro, às vezes não tem muitos gastos. Então se a gente ganhar um certo valor e poder investir 50% daquele valor, você vai ver que com pouco tempo você vai ter um patrimônio bem evoluído. Eu vou até deixar aí no card, vou deixar na tela final desse vídeo alguns cálculos que eu fiz aí, que é juros compostos o nome desse vídeo. E vocês vão ver que se vocês forem frequentes nos aportes, vocês vão ver que no decorrer do tempo, né, vocês vão chegar ao patamar de milionário. Só basta a gente investir todo mês. Você vai ver que dependendo do tempo, você vai ter um bom montante lá. E você vai ver como é impressionante, né, os juros compostos. Você vai perceber que em algum momento daqueles aportes, aquele valor que você investe todo dia lá, vai chegar uma hora que os juros que está rendendo todo mês ali ainda vai ser maior do que aquele aporte. Ou seja, digamos que você está aportando 200 todo mês. Vai chegar um momento que você vai aportar 200 e só de rendimento vai dar 220, 230, 250, 300. Isso é os juros compostos. Então, se a gente souber aproveitar isso, a gente vai ter um ganho expressivo no futuro. E a gente vai poder ter uma vida mais tranquila e não ficar dependendo simplesmente de aposentadoria. Como eu sempre digo aqui nesse canal, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, daqui a 5 ou 10 anos, como vai ser essa questão de aposentadoria. Então, eu não posso confiar nisso. Eu tenho que fazer alguma coisa para que no futuro, né, eu possa desfrutar de todo aquele investimento que eu tenho feito ao longo dos anos, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo e até a próxima.